Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo dos últimos dias, fui marcado inúmeras vezes nas redes sociais com solicitações, com pedidos para comentar a matéria de capa da revista The Economist dessa semana, matéria que tem o título de O Triunfo do Governo Grande. Queria começar destacando que essa matéria é uma matéria crítica ao governo grande, não é uma ode nem uma valorização. A revista The Economist começa a matéria, por exemplo, fazendo referência ao Milton Friedman, destacando justamente os cuidados que a sociedade precisa ter quando o governo está passando por uma expansão fiscal. A revista também faz referência a argumentos clássicos do liberalismo, como a ideia de que uma expansão governamental, uma expansão fiscal, aumenta a ineficiência da economia, pressiona a inflação e acaba aumentando também o espaço para a cooptação do governo por lobistas, por amigos do governo, para esquemas de enriquecimento. Mas é fato que estamos falando de um momento onde a expansão fiscal está sendo utilizada como estratégia para turbinar o crescimento econômico, seja nos Estados Unidos, com o seu pacote de 1,8 trilhão de dólares em investimentos, seja na Europa, com o seu fundo de investimentos de 750 bilhões de euros, seja no Japão, que está prometendo um novo capitalismo com ainda mais generosidade governamental. Agora, qual seria a aplicabilidade de uma estratégia como essa no Brasil? Quero trazer aqui algumas reflexões, porque muitas vezes a simples reprodução de algo que está sendo feito lá fora em nosso país não é tão simples. Um primeiro aspecto que merece ser destacado é que programas de expansão fiscal não significam, não são sinônimos de chutar, de não ter qualquer tipo de baliza fiscal. Nos Estados Unidos, você continua tendo limites para o endividamento do governo, que têm que ser autorizados pelo Congresso Nacional quando você quer reajustá-los. Na Europa, você continua tendo metas fiscais, metas de resultado nominal. Em países como a Suécia, você tem metas de resultado nominal, tem teto de endividamento e também tem teto de gastos públicos. Então, você pode ter um programa de expansão fiscal, não tem nenhum problema, mas isso não significa que você pode se livrar ou não ter qualquer tipo de baliza ou previsibilidade em relação às contas públicas. Outro aspecto importante é que antes da pandemia, tanto os Estados Unidos quanto a Europa estavam com resultados fiscais bem melhores do que o Brasil. Isso dá uma folga para que você consiga alavancar o governo em um cenário de necessidade. Fora isso, o Brasil tem um nível de endividamento para um país emergente muito significativo, o que traz aí embaraços e dificuldades para a captação de recursos por parte do governo. Tanto isso é verdade que caso o governo americano ou o governo europeu faça uma captação de recursos, vai fazê-lo com uma taxa de juros de algo em torno de 0% ao ano, muito perto de 0% ao ano, e o governo brasileiro, se fizer uma captação de recursos hoje, vai pegar emprestado a algo em torno de 12% ao ano. Isso tem implicações no gerenciamento do endividamento do setor público. Outro aspecto importante é a falta de um mercado de capitais dinâmico e volumoso. No caso do Brasil, nós usualmente fazemos a captação via BNDES. O BNDES faz a captação de recursos e acaba emprestando a empresas consideradas prioritárias. Ao fazer essa captação de recursos, o BNDES drena uma grande quantidade de poupança disponível na economia brasileira, fazendo com que a poupança que não foi drenada fique com juros bem mais altos. Em bom português, em momentos em que o Brasil faz esse levantamento de recursos para fazer investimentos de grande vulto, as empresas que forem escolhidas para serem financiadas com recursos públicos terão juros muito reduzidos, e as que não forem escolhidas terão que pagar juros muito mais altos do que pagariam se esse plano de investimentos não tivesse sido levado adiante. Na Europa e nos Estados Unidos, isso não acontece.
você consegue levantar recursos sem impactar de maneira relevante e significativa as taxas de juros para as demais empresas da economia. Outro problema está relacionado à produtividade. Como a produtividade na economia brasileira é muito baixa, em momentos onde você expande a economia de maneira mais acelerada, a oferta costuma não acompanhar numa velocidade adequada, o que gera pressão sobre a inflação e um crescimento que se esgota. Esse problema não existe nos Estados Unidos e na Europa, onde a produtividade é bem maior e você consegue aumentar a oferta numa velocidade muito mais compatível com o ritmo dos investimentos que estão se expandindo. E por último, acho importante destacar que no caso dos Estados Unidos em particular, os investimentos que estão sendo feitos são em infraestrutura, principalmente rede 5G e estradas, meio ambiente, economia verde e também educação. E é um investimento feito de maneira muito descentralizada, afinal, os Estados americanos têm muita autonomia e podem fazê-lo como achar adequado. No caso do Brasil, é diferente. No caso do Brasil, esses investimentos são definidos em Brasília. Brasília que acaba sendo muito suscetível a cooptações políticas. Não por acaso, em diferentes momentos da nossa história, quando decidimos realizar investimentos em energia limpa ou mesmo em desenvolvimento econômico, acabamos injetando dinheiro em Belo Monte, JBS e amigos do governo, com um impacto em termos de desenvolvimento relativamente questionável. Meu ponto é, claro que nós podemos fazer um programa de investimentos, claro que nós podemos adotar alguma estratégia em termos de expansão fiscal, mas existem vários aspectos de preocupação, vários aspectos que precisam ser levados em consideração. Simplesmente replicar o que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo no Brasil vai trazer problemas por conta das limitações e especificidades que a economia brasileira apresenta. Agradeço a todos que me marcaram e estamos sempre abertos a sugestões de pauta de todos os nossos ouvintes. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui um convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.